Muito boa noite, pessoal. Boa noite para quem está aí chegando para mais uma live aí da Didatique. Pessoal conectando aí aos pouquinhos. Boa noite, Caio. Professor Flávio chegando aí no pedaço também. Opa! Flavião chegando aí no pedaço. Olha ele aí. E aí, tudo certinho? Tudo muito bom. Olha, eu preciso te falar uma coisa. Fala aí. Você mudou o parâmetro de fundos de live nessa pandemia agora, viu? Porque afinal de contas eu sou um cara light, né, Jordi? Eu sou um cara tranquilo, eu não vou ficar aquele negócio que ele, né? Ou aquele painel cheio de livro que nem você tem aí Esse atrás. daí eu Então. comprei, é um fundo falso de livros. Exatamente. Tem os caras na televisão que tem coleção de camisa de futebol, o cara só tem duas. Então ele colocou um monte atrás agora, né? Tá Ele bota ridículo. espelhado, um espelho de frente para o outro, dá infinitas imagens, né? Exatamente. Mas precisa saber física para poder fazer isso aí, né? É O verdade. meu painel atrás se mexe, pelo menos, né? Você vê que tem umas coisas lá Não, vivas e ó, tal. você mudou o paradigma do fundo de live. Meu, que É, da hora esse aquário, hein? pois é, eu tô meio de saco cheio dele aí, porque tá me dando muito trabalho aí e tal, mas estamos levando aí, estamos levando. Vamos ver se eu mudo aí os parâmetros dele aí em breve, aí vou fazer alguma outra Ah, mas coisa. os pintinhos dão muito trabalho para cuidar deles, não? Tem que trocar água, né, meu? Então, vira e mexe uma vez por semana, tem que tirar uns 8, uma meia dúzia de balde daí, repor, porque aí você pergunta para os caras da biologia aí, o que, que acontece aí, que não é fácil, não, cara. Tem um papo aí de alga, de oxigenar a água, isso aí tem um investimentozinho mais ou menos que você precisa fazer aí também, mas É beleza. de tempo, né? É tempo. E aí a É gente verdade. abre uma cervejinha, fica vendo se está tudo bem, que essa é a melhor parte, né? Ver se está todo mundo Sim. nadando bem. Confere entre os 5.000 peixes se todos se alimentaram. Enquanto isso, você vai Isso é, tomando uma, né? faz as chamadas de todo mundo, Exatamente, né? E se né? tiver faltando um, aí toma uma para lamentar que está faltando um aí. Entendi. Bom, gente, boa noite aí para quem está chegando. Tem muita gente que acaba não conseguindo ver ao vivo, depois vê no IGTV. Então, boa noite aí para quem está nos assistindo. Eu sou o professor Jordi e hoje a gente vai fazer mais uma live aí com assuntos interessantes aí ligados ao vestibular. E hoje eu convidei aí o professor Flávio Liebe para falar sobre ela, a temida matemática, né? Como estudar matemática, Pois é. né? Você sabe que eu sou principalmente professor de física, mas eu também dou aula de matemática, né? Você fez aquele curso de matemática também, não fez? Você é formado em matemática. Sim, sim. É. E, nossa, ó, assim, não bastasse a física, né? Depois matemática, assim, acho que são as duas matérias que os alunos mais, assim, têm É. medo, né? Pois é, pois é. O pessoal da física não consegue fazer aquela proximidade com a realidade, né? Então vai falar, isso daqui, quando você acelera o carro, quando você joga É, uma pedra, quando você esquenta a água. Só que quando eu falo de determinante é difícil, né, cara? Então como é que nós vamos falar que número complexo tem utilidade, né? Então aí a coisa fica feia para a gente fazer o cara gostar da nossa matéria aí. é que você falou do complexo, né? As utilidades também não são simples, não são triviais, né? De É, na, complexo. Vai falar de fasor cara, vetor girante que se associa, né? pois é. Tem Fica muita pior até aplicação. ainda que o soneto, né? Tem muita aplicação que é mais na faculdade de exatas, né? Sim. E aí ela acaba respingando no vestibular, porque quem faz
o vestibular é o professor da faculdade. E ele acha essa matéria bacana e aí ele acaba colocando lá, né? Teve uma época, há muito tempo atrás, você já era grande, Jordi, mas já faz tempo que chegou a cair derivada numa segunda fase da FUVEST, né? Teve um ano aí, o teorema do confronto e tal. Eu falei, pô, que absurdo. Né? Isso aí não faz sentido um cara perguntar isso numa prova. Inclusive, até aquela crítica, né? Nós somos um dos países que mais estuda coisas, né? E que menos sabe das coisas. Né? Você quer estudar tudo e acaba não sabendo nada, né? Você quer um negócio tão... com tanta informação que você acaba não conhecendo o básico e a gente tem problema aí em avaliações internacionais e tal. Sim. O cara é incapaz de ler e chegar a alguma conclusão das coisas simples. Então, o cara não sabe usar regra de 3, mas ele teve aula de determinante, de número complexo. Pois é. Determinante de ordem 4, né? Exatamente. Laplace, né? O cara Laplace, vai aplicar Laplace. Né? Regrinha de Quió. Pelo amor de Deus, vocês estão loucos. Não precisa. Escalonamento do sistema. Exatamente. Escalonamento que é para baixo e para cima. Né? Não é isso? Não, mas aí você chama de método de eliminação de Gauss. Aí fica chique, né? Dá aquela gourmetizada no... Exatamente, né? Mas aí respingando as coisas da faculdade de novo, né? É verdade. Flávio, deixa eu pedir inicialmente para você se apresentar, para quem não te conhece aí, falar um pouquinho aí da sua história, né? Dos lugares que você trabalhou, onde você trabalha hoje, sua trajetória, a sua longa trajetória como professor de matemática. Né? Pois é. Primeiro, eu sempre falo, pessoal, hoje mesmo estava dando aula aqui em casa, né? E aí o pessoal pergunta algumas coisas, às vezes você acaba, se dá um tempinho, você fala. Ninguém planeja muito virar professor de cursinho, né? Essas coisas Sim. aí, elas acontecem. Inclusive, todos aqueles que planejaram fazer isso, normalmente não deram muito certo. Porque o cara faz investimento enorme nisso, achando que isso é uma coisa assim, que, nossa, eu vou lá e vou dar aula e tal. Às vezes dá certo, às vezes não. Eu acho que eu e você somos 2 exemplos de pessoas que não planejaram isso e as coisas aconteceram, né? Eu, como todo vestibulando aí, eu fiz cursinho, quer dizer, como a maioria dos vestibulantes, eu fiz cursinho, passei na Poli, né? E na minha época de Poli, a sua também um pouquinho depois, a gente tinha que escolher a carreira, né? E eu escolhi engenharia elétrica. Hoje você entra numa carreira, acho que genérica, e você faz a opção depois. O pessoal até reclama um pouco, mas acho que isso daí é bom para você se informar da engenharia, porque tem muita gente que entra na faculdade achando uma coisa, chega lá, não gosta, aí quer mudar, pedir transferência, e aí é uma outra confusão que não precisava passar. Né? No geral, os alunos idealizam muito, né? Então, engenharia elétrica, eu vou, nossa, fazer não sei o quê. Mecatrônica, vou fazer robô. E assim, não é bem isso que acontece, né? Pois é, mas a gente não tem informação, a gente não tem a vivência, ou sei lá, a maturidade, ou simplesmente o papo com o cara certo, né? Eu tenho conversado com bastante gente, a quantidade de pessoas que entram na faculdade sem conversar com ninguém é quase que 100%. Pai e mãe, nessa hora, infelizmente, não ajuda, não conversa, não tem experiência, às vezes não fez faculdade. Pior, quando entra, acaba até dando uma pressão a mais, porque eu sou médico e você não vai fazer medicina, ou eu sou tal cara, você também não vai fazer. Então, como um montão de gente, então eu acabei entrando na Poli, né? E eu fui fazer engenharia elétrica porque achei que era um negócio legal, né? E realmente, nos primeiros anos, eu até que levei numa boa. O primeiro ano foi tranquilo. Aí no segundo ano a gente começa a descobrir as delícias da faculdade e tal. E eu sei que eu comecei a não gostar, não só do curso, mas do perfil, da galera que estava lá. Eu não me identifiquei muito com o pessoal. E nessa época eu virei plantonista. Eu virei plantão de dúvidas lá no Singular, né? E eu tinha uma preocupação enorme de querer explicar, de querer fazer um negócio bacana, né? E quando você vai para a faculdade, você tem um choque. Lá, ninguém explica absolutamente nada. O melhor, também generalizar assim é sacanagem, mas uma boa parte dos professores... É o padrão geral, né? Não dá para generalizar, mas é a maioria. Não tem didática, não tem experiência. Ele estava na faculdade, ele virou professor, caiu no colo dele essa profissão também.
E aí E ele não gosta de ser professor, a maioria. Né? Muita gente acaba ficando lá, né? E tem que dar aula, e meio na marra, cara. E aí, conclusão, é um conflito enorme a gente que quer ser professor, que começa a ser professor desde cedo, e o cara que já é professor há um tempão. E a gente fala, pô, mas eu explico isso melhor do que o cara, né? E eu sei que eu comecei a entrar em conflito, e eu já comecei a não gostar muito da faculdade, mas e aí? Vou chegar para minha mãe e falar, ó, eu não quero mais, vou desistir da poli e vou voltar para casa. Falei, o que você vai fazer da vida? Ah, você vai virar professor. Que boa notícia que você está me dando, filho. Você não quer ser engenheiro da poli, você quer ser professor. Ah, de preferência professor de escola estadual, quem sabe? Olha lá que futuro brilhante e tal. Então, papai e mãe é uma decepção. Mas eu sei que aí eu, de plantonista, acabou vagando um lugar lá, eu virei professor, dando logo 2 aulas por semana. Aí no outro ano eu comecei a dar 12 aulas por semana. Você imagina o que aconteceu com o meu salário. E como todo jovem de 19, 20 anos, começa a ganhar uma grana e você cresce os olhos, né? Já não gostava muito da faculdade. Vai para o cursinho, começa a ganhar uma grana, começa a fazer um negócio que você acha que é legal. E aí eu virei professor de cursinho, tentando ainda fazer as duas coisas. Mas a faculdade foi ficando cada vez menos na minha vida, o cursinho cada vez mais. Teve um ano que eu dava 40 aulas por semana e eu fazia 40 créditos também na poli. Ou seja, você era um cara otimista, né, meu? Não, você tinha que, assim, somando tudo, para quem não sabe o que é crédito, é uma aula de 50 minutos. Então eu tinha que dar 40 e assistir 40. Só que eu trabalhava no singular lá no ABC e eu fazia poli na cidade universitária, uma distância de 30 quilômetros. Não ia dar certo, né? E eu sei que eu fiquei lá no singular 14 anos da minha vida, virei coordenador lá da unidade de Santo André, né? Hoje tem grandes colegas lá ainda, a gente se fala às vezes, tem grupo aí, a gente toma uma junto de vez em quando, né? E depois de lá... É uma equipe sempre... O singular teve tradição, né? Tem até hoje de ter excelentes professores. Sim, né? Para quem conhece, o professor Elias de Biologia foi professor do singular, quando era moleque de tudo aí, não é? E vários outros professores aí que trabalharam... Saudoso Jota, né? O Jota Alves, saudoso. O Jota Alves, infelizmente nos deixou. O professor Yuji também, que foi... que Deus o tenha, já foi há uns 5, 6 anos atrás, não é? Alguns professores da Tamandaré, que ficaram famosos da Tamandaré, começaram a sua vida lá no singular, né? E só que chegou uma hora que eu falei, eu queria um pouquinho mais, né? O singular tá legal, tá bacana, mas... E aí foi quando eu conheci você, a gente foi trabalhar junto no Etapa. E ainda comecei... e aí comecei no Etapa, como todo bom professor que acabou de entrar, dando aula para a 6ª série, né, o chamado 7º ano, meu Deus do céu, né? Então, eu entrando na 6ª série, na 7ª série. Tio, era um moleque que corria, cara. Ele corria no meio da sala, assim, eu peguei ele, a hora que ele falou assim, senta, que eu não sabia o que fazer. Eu falei, o que eu vou? Só amarrando, cara. Sei que foi 6 meses terríveis quando meu chefe, seu colega Edmilson, me falou assim, vem cá, ano que vem eu deixo você só no cursinho. Desculpa. Eu falei, beleza. E aí foi que me sustentou lá mais 6 meses. Pô, para dar aula na 6ª série, eu precisava tomar 2 cervejas para ficar mais tranquilo, senão eu matava um desgraçado. Não é possível. Não dá. Aí eu sei que eu fiquei só no cursinho e eu fiquei lá no Etapa mais 10 anos lá dando aula no Etapa. E foi quando eu resolvi mudar um pouquinho, que eu acho que depois de um certo tempo, quando você começa a ver mais defeito do que qualidade onde você está, é que é a hora de mudar. Porque às vezes o lugar não muda, quem muda é você, né? E aí foi, eu saí de lá no final de 2011 e estou desde o começo de 2012 aí no Poliedro, né? E fui para o colégio, como bom professor, também começo no colégio em São José, e aí não é muito a minha praia. Se um dia for preciso, vamos lá, né? Mas eu gosto mais de, em vez de começar o projeto inicial de educação, prefiro arrumar você que não entendeu a matéria do que explicar para você pela primeira vez. Então, venha comigo já sabendo conta de mais, multiplicação e divisão, que eu te explico derivada integral. Mas eu sou incapaz de ensinar você como é que se faz conta de menos. Eu não sei como é que empresta aqui e devolve lá, essa lógica
Eu Isso aí acho. é muito complicado, né? A minha irmã dá aula para essa molecada e ela tem algumas ideias que eu falo assim, meu Deus do céu, eu não conseguiria nunca explicar. Então, eu dou aula de polinômio, eu dou aula de número complexo, eu dou aula de geometria espacial. Aliás, esse ano aqui eu tive a sorte de trabalhar logo com as 3 frentes de matemática, né? Então, fala um assunto de matemática, eu estou dando aula dele. Qualquer coisa que você imaginar esse ano, eu dei aula da matemática inteira. Sabe aquela coleção do Gelson Iese? Os 10 volumes? Você pode pegar qualquer um e falar, daí que estou sabendo aí como é que Legal. funciona a brincadeira. Mas é isso aí, a minha Legal. historinha. Eu sou professor há mais de 30 anos já, só para curiosidade. Comecei a dar aula em 89, para você ter uma ideia. E estamos aí, né? Ainda na. Estamos quase junto. Eu comecei em 92. Né? Mais ou menos. Você é um pouquinho depois de mim lá na Poli, né? Eu sou FUVEST 87. Eu sou FUVEST 91 lá. Então, e aí eu prestei FUVEST agora e eu passei de novo, né? Então, eu prestei na FUVEST 2017, passei. Aí eu fui fazer ciências atuariais. E foi legal, porque eu fui fazer a FUVEST e eu fui colocar em prática aquilo que eu prego em sala de aula, né? Então, principalmente as questões escritas de segunda fase e tudo mais, o que eu saí de lá acabado, porque a gente não tem mais aquele preparo físico, por incrível que pareça, você precisa ter um certo costume em fazer vestibular. E aí eu fiquei lá na FEA, 1 aninho e meio, e aí eu entrei em crise de novo, quando o professor começou a dar aula muito ruim lá, eu falei, não. Sexta-feira à noite, essa mulher vem aí me enrolar aí com um PowerPoint nojento. Eu falei, meu, o que eu estou fazendo aqui? Mas foi legal, eu aprendi bastante coisa. Teve um curso de probabilidade legal lá, eu não sabia bastante coisa que... Porque a gente sabe coisa do ensino médio, né, Jordi? A gente fica longe das coisas da faculdade. Então foi legal por isso. Mas eu nunca seria um atuário, né? Não sei se você sabe, o atuário é o cara que calcula preço de seguro, né? Previdência privada. Social. É um curso que um negócio, não é todo mundo que bacana. sabe o que é, e é muito promissor, né? Para quem gosta de exatas, Então, é um mexe curso com extremamente bastante. promissor. Eu não sei na prática, porque é aquela ilusão, né? Na faculdade a gente sempre aprende algumas coisas, na prática eu não sei como é que funciona, porque eu nunca trabalhei com isso. Mas vamos imaginar assim, você vai fazer um seguro de vida e você vai pagar um certo valor. Então eu vou mexer com a probabilidade de você morrer nos próximos anos, não é? Essa probabilidade vai aumentando, não é? E eu tenho que fazer uma conta que no final vale a pena para eu, corretor, né? Ou seja, eu tenho que ganhar uma grana em cima de você. E se você morrer cedo, que assim, você faz seguro, um seguro bem feito é aquele onde você usa ele logo. Ou seja, você morre cedo. Mas isso parece que não é um bom negócio para as pessoas, né? Então você detalhe da sua vida só faz parte aí, né? Você demora para usar o seguro, mas quanto mais você demorar, aí é claro que a corretora vai ganhar. Sim. Então a gente aprendeu a fazer essas continhas. Foi bem legal essa parte de matemática atuarial e probabilidade, né? Mas realmente a vida assim de faculdade, eu e a molecada lá no primeiro ano era meio ridículo. Os caras me chamavam de professor, né? Ô, professor! Eu falei, não, o professor é o cara lá, não sou eu, né? Mas não adianta. Isso aí. Eu já passei umas situações meio parecidas também. Pois até meio constrangedor um pouco, né? Aí o cara sai da sala, volta com os olhos vermelhos, meio estranho. Você fala, oh, desgraçado, o que você foi fazer? Mas foi legal, foi legal. Não, foi uma ótima experiência. Eu sempre falo muito para os alunos sobre atuariais e sobre estatística também, que são ramos da matemática muito bons. O estatístico vai muito para essa área de atuária por falta de profissional. Por falta de profissional. E lá na FEA é um curso pesado, e não é fácil, não. Não é fácil, não. Eu posso falar que é o curso mais difícil que tem na FEA hoje. Economia é o mais procurado, porque tem um certo glamour aí de economistas, né? Mas atuária é o curso mais difícil que tem. Eu imagino que deva... O pouquinho que eu já olhei, eu achei bem complicado. Deixa eu te fazer uma pergunta. Você falou lá de dar aula para o 6º ano, né? E a gente sabe que matemática... muitos professores usam essa metáfora, né? Que tem algumas matérias que você pode pensar que são mais horizontais.
que seria uma matéria horizontal? Uma matéria que não tem tanto pré-requisito. Então, você pode não ter entendido uma parte e entender outra parte. E a matemática, ela tem essa característica, né, Flávio, de ser uma matéria muito vertical. Então, a base é a coisa muito importante, né? A gente começa, nessa época do ano, começa a denunciar bastante aquele cara que não entendeu algumas coisas que ficaram lá para trás. Então, a gente está dando uma aula aqui, acho que aconteceu até, foi hoje, eu estava dando uma aula de cone, e aí no cone eu precisava calcular um ângulo, e esse ângulo era em radianos. E é uma teoria que a gente estudou lá na geometria plana, lá na apostila 1. Então, conclusão, na apostila 4, eu estou precisando agora de uma matéria lá da apostila 1. Se você não sabe aquilo lá, claro que eu vou lembrar na minha aula, vou fazer um comentário. Só que você, quando você vai fazer uma prova, você tem que ter um conjunto de ideias, né? Você tem que ter um conjunto de informações muito grande para você poder dar liga na matemática. Porque às vezes se fica faltando um pedacinho, e principalmente aqueles pedaços lá do começo, aquela parte mais básica, né? O pessoal não entende direito aquele começo. E é muito engraçado, né? Muito estranho o cara querer. Você começa o ano, o pessoal está querendo tirar dúvidas ou querer adiantar alguns assuntos lá no final do ano, só que não sabe regra de três, não sabe que são grandezas proporcionais, não lembra as regrinhas de potenciação. Como é que você vai fazer coisas avançadas se você não sabe o básico? Então, o alicerce. Opa, deu uma travadinha aí. Vamos ver se o Flávio consegue voltar. Espera mais um pouco. Deu uma travadinha aí, Flávio. Acho que eu vi aqui que travou também aqui. Deixa eu só, eu vou Uhum. desligar que o meu computador acho que está querendo dividir a internet com o celular. Espera aí. Tá bom. Enquanto isso, a gente vê o aquário dele aqui. Esse aquário é top mesmo, hein? Mais ou menos aí. Já foi melhor, hein? É mesmo? Já teve uns bichos maiores aí e tal. Agora ele tá meio acabadinho, coitado. Não, mas tá bonito. É para relaxar, né? Sim. Então, você tava. A hora que deu uma travada, você tava falando lá do negócio lá do cone, né? Que precisou lá do conceito de ângulo, que tá lá na apostila 1. Se a gente Isso, pensar na isso. matéria de colégio, o cara viu isso ou no final do Fundi, ou em alguns colégios vem isso no primeiro ano, e aí trava todo o esquema, né? Exatamente. E é um problema assim, eu não sei exatamente, mas o ódio que os caras têm pela matemática, muitas vezes, o causador disso é, infelizmente, o professor lá do ensino fundamental. Porque ele não tem a manha de explicar a matéria, ou ele não criou o amor pela matéria, ou ele não entende, não consegue passar direito, e aí fica algumas dúvidas, e o pessoal vem empurrando. Então, a grande maioria tem problema onde? A partir do sexto ano. A partir do sexto ano, quando começa a resolver equação. Porque até o ano anterior era conta de mais, conta de menos, fração um pouquinho. Aí depois chegou uma hora, quando começou a entrar o X na vida da pessoa, já Entrou era. a Já não álgebra, entende, né? não entende mais nada. E aí vem arrastando isso a vida toda. E aí vem, o pessoal vai colando, vai dando um jeito, vai passando aqui, vai passando lá. E no final, quando chega no colégio, pior. Porque o colégio cobra todo o passado. E aí o passado não existe e aí já era, né, cara? E aí a coisa só promete piorar, né? Então, como você falou, a gente precisa montar aí uma matéria, você falou vertical, o exemplo que você disse, e os alicerces, eles estão lá no ensino fundamental. Eu sei que tem gente que tem dificuldade com isso, e às vezes pai e mãe que precisava participar um pouquinho mais, precisava dar uma força, né? Precisava ser um pouquinho também fonte inspiradora, né? Pô, eu não sei, você já é pai aí de
de moleque que já foi pequeno, né? Mas ele olha, pô, meu pai sabe isso, que eu acho que eu gostaria de saber também, ou pelo menos eu quero mostrar que eu tenho interesse, né? Alguma coisa assim. Mas o pessoal cria, não consegue enfrentar essa dificuldade, e aí vai empurrando, e aí o ódio só vai aumentando, né, cara? Não vai ter jeito. E assim, consegue empurrar com a barriga até o fim do ensino médio, né? Mas o Claro, vestibular não dá para empurrar com a não barriga. vai. Aí o cara não quer saber qual que é o seu problema, o seu trauma, onde você estudou, se seu pai ajudou, se o professor foi legal, se não foi. Aí o pessoal não tá nem aí, né? Prova é Sim, igual para todo mundo, né? exatamente. Uma coisa que acho que quase toda live de matérias eu acabo falando aqui, né? Essa questão da base, eu vejo dois assuntos muito base de tudo, né? A matemática básica, que a gente falou agora, que é base para matemática mesmo, do ensino médio, também para física e para química, que muitas vezes levam a fama ruim também por causa da matemática básica, né? Exatamente. E a interpretação de texto, né, Flávio? Porque isso ferra as humanas, as exatas, todas, né? Se o cara lê um exercício e não consegue extrair a pergunta, o que ele tá. Também nada acontece, né? Eu tô fazendo uma seleção de questões aqui para um livro novo que o Cursinho vai lançar. E aí a gente pega as questões que têm enunciados grandes. Essa questão eu considero uma questão difícil. Por quê? Não pela matemática, mas pelo texto. Porque as pessoas não têm paciência de ler e entender. O Enem, por exemplo, é uma prova que muita gente odeia fazer. Por quê? Porque tem sempre, e eu falo isso também, tem sempre uma historinha antes para você ler, para você ver o que está acontecendo, né? Então tem que saber ler, tem que interpretar, tem que colocar, isso daí tem que virar uma, sei lá, uma equação, um gráfico, uma ideia, isso tem que acontecer, né? Então, E interpretação outra, né? 45 questões de matemática, até para gente que dá aula de matemática, é um saco, né, Flávio? Vamos falar a verdade. Nossa, pelo amor de Deus. Eu já fui Não é fazer verdade? gabarito do Enem. Quando eu vou fazer Nossa, gabarito mano. do Enem, eu faço assim, sei lá, 10, 12. Depois eu falo assim, eu não quero mais olhar para o resto. Eu não vou mais olhar. Por quê? Porque é cansativo demais. E o Muito Enem, cansativo. assim, tem um problema que, assim, questão de porcentagem. Vai ter umas 5, 6. Grandezas proporcionais. Mais um monte. Não é? Probabilidade, várias. Então, eles estão testando outros conhecimentos, que a gente sabe as áreas de atuação. Mas é sempre o mesmo assunto. E para a gente, que está acostumado a dar aula, a gente vê o mesmo assunto. Né? Então, isso fica bem cansativo mesmo. Né? O Enem, aliás, falando um pouquinho do Enem, já que você citou aí, eu já gravei um curso do Enem, colocamos aí na internet, tem um site nosso aí que fala sobre isso, que é o Eureka. E lá, o rapaz que coordena lá as atividades, ele me falou algumas coisas interessantes. A média de acerto do Enem é absurda, né? É absurda. A média de acerto do Enem, acho que é 12, 11 questões de matemática de 45. Aí você fala, pera um E pouquinho. uma Se prova você... fácil, né? Cá entre Não, nós, você né? tem... não, mas vamos pensar assim, 45. Se fossem questões impossíveis, vamos chutar todas. Teoricamente, eu acerto um quinto, né? A chance, um quinto disso vai dar 9. A média de acerto é 12, é 11. Então, conclusão, ninguém sabe nada. Ninguém sabe nada. Então, até estavam me perguntando hoje numa turma do cursinho, professor, quanto tem que acertar no Enem, né? Falei, olha, pessoal, ninguém acerta nada no Enem. Se você acertar mais do que 20, você já está bem. É o dobro da média, praticamente, do pessoal, não é? Se você acertar mais do que 30, nossa, sensacional. Aí teve um aluno que falou, professor, fiz 38, você acha que foi bem? Pô, 38? É excepcional o seu número de acertos aí. Por quê? E o pessoal não acerta a questão de regra de 3. O pessoal não acerta a questão de proporção básica, não acerta a questão de porcentagem elementar. Não é aquela questão fodida de probabilidade. Não, essa ninguém vai acertar. Tem uma questão do caminhãozinho de análise combinatória. Essa não é Fiz para isso aí no acertar. colégio recente. Aquela lá é trash. Então, Aquela lá é mas bem o índice complexa. de acerto,
O índice de acerto daquela questão é baixíssimo. Se ela não tivesse na prova, não ia fazer a menor diferença. Então não precisa acertar aquela. Você precisa acertar o quê? Você tem que saber as questões fáceis, que é mais da metade da prova. Então o cara fica investindo em coisas complicadíssimas. Não! Saiba fazer o fácil. Não precisa saber o gráfico da função logarítmica, mas tem que saber o gráfico de uma função do primeiro grau. Tem que saber o gráfico de uma função do segundo grau. Pelo menos se a reta está subindo ou descendo, não é? Para ver se é boca para baixo ou boca para cima. Né? Pelo menos isso, né? Pelo amor de Deus. E não adianta, o pessoal não sabe, como você falou, o básico. Isso compromete muito a prova do Enem. E você sabe o caso do TRI, se você não acertar as fáceis, não adianta nada acertar as difíceis. Sua nota despenca, né? Então. E aí não adianta nada. Então tem que pegar. E o problema, quais são as fáceis? Quando eu começo a ler, eu sou profissional da área, eu sei qual é a fácil, qual é a difícil. Para o aluno que acham todas difíceis, já começa, tem alguma coisa errada aí, né? Então, não pode. Tem algumas coisas que devem ser fáceis mesmo, né? Se o cara lê e acha tudo difícil, então temos um problema aí muito grave. Claro, temos um problema, né? E às vezes, o problema é fácil de resolver. Calma, paz no coração, porque o cara vai fazer prova e o cara vai desesperado já. Calma, você tem que fazer prova, treino, né? Assim como um cara que treina para uma partida de futebol, treina para fazer uma determinada tarefa, a gente também treina para fazer prova, né? Então, tudo isso daí é treino e confiança. Se você sabe aquela matéria, confiança é tudo. Porque, quem sabe, dá para você fazer bastante coisa, né? Sim, e investir no que você sabe, né? Porque se o nosso foco for o que não sabe, a gente vai estar perdido, né? Eu lembro uma vez, eu tenho uma frase boa lá, né? A quantidade de coisas que a gente não sabe é sempre maior do que a quantidade de coisas que a gente sabe, né? Na realidade, não falaram isso. Assim, a pilha de livro que eu quero ler é sempre maior do que aquela que eu já li, né? É mais ou menos essa daí. Então, se preocupa e curte aquilo que você sabe, né? Tenta acertar aquilo. Vai ter muitas coisas que a gente não sabe, né? E quanto mais a gente estuda, e a gente sabe disso, mais coisas você descobre que você não sabe, né? Com certeza. Mas é claro que fala assim, então, beleza, professor, eu vou parar de estudar, porque assim eu não descubro mais nada do que eu não sei. A ignorância traz felicidade, né? Não é bem assim. Também não é por aí. A gente vai tentando superar, né, a pilha da ignorância, tentar deixar ela mais perto daquela que a gente manja, né? Pelo menos a parte do ensino médio, a parte básica, aí tem que ser, né? Sim. Deixa eu te fazer uma pergunta. Da sua experiência, assim, quais são as matérias que o pessoal tem mais dificuldade, assim, no cursinho? Matemática. As piores As matérias. Existem aquelas matérias que o cara não sabe para que serve. E aí ele tem que ter aula disso. E aí ele não tem... A dificuldade não está na matéria. A dificuldade está em superar a famosa frase: por que eu estou estudando isso? Não é? Então, tem algumas matérias que realmente é até difícil. Você fala, não, presta atenção que isso aqui é legal. Vou dar aula, estou dando aula agora de triângulo de Pascal. Pelo amor de Deus. Não adianta. Binômio de Newton. Não é? Essas matérias são terríveis. Opa, deu uma travadinha de novo. Ó, deu uma travadinha, Flávio. Você estava falando do triângulo de Pascal e binômio de Newton, depois travou. Então, eu estou falando primeiras matérias que a gente não sabe para que serve. E a gente estuda meio na raça, e a hora que complica, a revolta vai aumentando. Né? A revolta nossa vai aumentando. Então, é o triângulo de Pascal, número complexo, não é? E você vai colocando mais algumas outras coisas. Módulo, nossa, módulo também terrível. Né? O cara fica bravo. Aluno odeia módulo, né? Putz, módulo é... Não entende, não quer. Cria um bloqueio, e aí eu tento fazer um mantra aqui, ó. Se é positivo, repete. Se é negativo, troca o sinal. É só isso. Mas não adianta, o cara cria um bloqueio. Outras matérias, a gente não sabe para que serve, mas sabe fazer.
que é determinante, por exemplo. Determinante você não vê muita aplicação, mas é fácil. Dá para a gente encarar aí numa boa. Outras, a gente tem dificuldade mesmo na matéria, mas essa tem que saber. Por quê? Porque tem utilidade e ela vai cair no seu vestibular, não é? Então, logaritmo, o pessoal reclama. A Ana está falando aí, ó. A Ana fez esse comentário, log. Eu vi aqui da Ana. Então, mas log, não é que log é uma matéria difícil. Log, é difícil você enxergar log como uma ferramenta. Log é como se fosse, para que serve raiz quadrada? Você sabe fazer raiz quadrada? Sabe? Então, você sabe calcular o log? Beleza, é só uma ferramenta. Só que é uma ferramenta que, junto com ela, vê um monte de propriedade. E o pessoal, às vezes, não tem aquela habilidade com o logaritmo. Mas e denuncia muito o problema na potenciação lá do ensino fundamental. Isso. Né? Então, quando eu dou aula de logaritmo, eu começo falando das propriedades. E eu vou colocando lá no cantinho as propriedades da potenciação para explicar a função exponencial. Aí, depois da exponencial, a gente chega no log. Aí o Eric está lembrando aqui também análise combinatória. Análise combinatória. Mas você sabe que essa matéria é interessante. Tem gente que não curte muito a matemática, mas adora análise combinatória. Por quê? Porque não tem delta para calcular, não tem propriedade para fazer. Tem que usar a cabeça. E aí tem, assim, alguns mecanismos, algumas ideias, mas aí, então, tem aquele conflito. Ah, mas como é que eu vou saber? Qual é a regra? Então, o cara não gosta de matemática, mas ele quer saber o caminho para se livrar da coisa. E, às vezes, não tem caminho. Tem que usar a cabeça. E aí vem o ponto mais alto, que é probabilidade, que aí junta com análise combinatória e mais interpretação de texto, às vezes. E aí fica ruim. Né? Então, eu acho que análise combinatória, probabilidade, log um pouquinho, né? Eu acho que é difícil. E uma matéria que é ruim, porque ela é muito grande, não é? É geometria plana. Sim. Por quê? O cara olha, você bate o olho lá, você que nem falaram aqui polinômio. Mas você bate o olho, você sabe que é polinômio. Você sabe que tem lá as suas regrinhas de polinômio. Geometria plana. E aí? É para calcular a área. Qual das 5 milhões de fórmulas de área de triângulo que eu vou usar? E aí vem a experiência. E o cara não vai ter a experiência. E aí se atrapalha todo. Né? E se atrapalhando em geometria plana, prejudica a geometria analítica e torna impossível a espacial. Então já é. Sim. Então a geometria plana Você sabe uma coisa é um problema. Que eu tenho percebido, Flávio, com a geometria plana? Eu também atualmente estou dando aula para colégio, né, de matemática inclusive, e eu percebo que a geometria plana, isso me chamou a atenção recentemente. Virou meio que uma matéria de, no médio eles vêm. Aí chega no médio, não, isso vocês viram no fundamental. E acaba não vendo. E não vem. Você sabe que tem um amigo nosso, Marcão, que ele teve esse problema aí. Ele chegou numa turma para dar aula, os caras não têm mais aula de geometria. Mas não tem por quê? Porque, assim, eu não vou acusar ninguém, a gente não sabe, mas eu desconfio que, por exemplo, essa sua teoria aí pode estar certa. E outra coisa, o pessoal tem medo. Professor tem medo de dar aula de geometria. Porque o professor também não domina. Eu, no meu ensino fundamental, eu não tive aula de geometria. Aí eu fui fazer vestibular para o Colégio Naval, que, aliás, esqueci de falar. Eu fui fazer Colégio Naval. Aí chega no Colégio Naval, primeiro ano, começou com geometria espacial. Só que eu não tive geometria plana. Aí eu aprendi geometria plana no cursinho para entrar no Colégio Naval. Lá eu aprendi. E aí eu fui me dando um jeito no que dá para dar lá, né? Aí depois, quando eu saí e eu fiz cursinho, aí eu aprendi muita coisa. Teorema do Zorro, lei dos cossenos. E aí muita coisa se tornou claro, porque eu não tive isso nem no fundamental e no médio eu já comecei no espacial. Né? Eu acho que tem essa coisa aquela história, né? Cachorro com 2 donos, né? Então, o pessoal do médio acha que vê no fundo, o pessoal do fundo acha que vai ver no médio e acaba não vendo em lugar nenhum. Exatamente. Eu percebo que a plana um gap muito grande assim dos alunos. Não, e o que você falou, ferra espacial, ferra analítica, né?
Então, eu tenho dado aula de geometria espacial para uma turma aqui no cursinho também, e eu estou me virando aí, canudinho para fazer pirâmide, e aí hoje eu dei aula de cone. Então vamos destruir um cone, para o cara ter ideia como é que se faz um cone, né? Então o cara não sabe, e às vezes aí ele não vai lembrar os conceitos básicos de comprimento de circunferência, de área de setor circular, que são as coisas da geometria Isso. plana. E aí, de novo, vira um pacote só. O cara tem que ter uma ideia geral da coisa básica. Eu não tenho que saber a fórmula do Menelaus lá para calcular a seviana de um triângulo. Não! Saiba a fórmula base vezes altura sobre 2 Sim. da área de triângulo. Ah, legal. Se souber mais uma, cara, tá sensacional. Claro, tô pensando. Lado, seno sobre 2, que é o foguete cobra, tá, meu, É, matou a pau. assim, vamos assim, para quem está no zero, quem já sabia uma forma, Sim. beleza, duas joias. Ah, isso aí é o suficiente para entrar na USP? Então, não é. Na USP você precisava saber mais, né? Mas, conclusão, você vai caminhando. Mas se você souber o básico, cara, o que acontece? Fica legal, porque isso daí vai ajudar você mais para frente. E aí o cara, às vezes, não sabe o basicão, pô, como é que nós vamos fazer lá na frente? Não vai fazer falta, né? Então tá aí. Mas É. pode colocar geometria plana. Eu não sou. Faz muito tempo que eu não dava aula de geometria, né? Eu voltei a dar aula de geometria esse ano. Eu tô aí penando, cara. Então a gente percebe que é difícil, porque eu muitas vezes eu não lembro mais qual era a dúvida que o aluno tinha. Isso daí é essencial para o professor. Saber aonde você vai ter problema. Saber o que você não sabe, não é? Então, a gente está descobrindo isso de novo, pelas perguntas que o pessoal tem feito. Fala, putz, é verdade, era isso daqui que dava problema. E aí é legal que você vai, né? Você sabe que quando você se afasta de uma Isso que parte você da falou é o matéria... que traz a excelência para o professor, né? A gente antecipar a dúvida do cara, né? O cara Exatamente. levanta a Aquela, mão, você, peraí, você vai é, perguntar isso, não é o cara, é, Se meu né? lado paranormal diz que você está me É, quer fazer essa pergunta. O cara falou, Lô. E eu também descobri outra coisa, exatamente. mas eu não vou falar, porque senão você vai ficar envergonhado. Aquilo que você fez no verão passado. Exatamente. Não esquecemos isso daí. Né? Pois é. Deixa eu te perguntar, que dica que você dá para esse pessoal que chega, que a gente sabe, né, que no cursinho muita gente chega com bloqueio, ódio, travamento total com a matemática, assim. Então, O que você vamos, fala para vamos esses fazer uma caras aí? analogia aqui. Né? De repente, eu agora quero me tornar um cara malhadão, bonitão, forte, quero sair correndo a maratona aí, vou virar triatleta, vou pedalar 100 quilômetros, nadar 50 quilômetros, e eu tenho assim logo um ano para conseguir isso. Então, será que é possível fazer isso em um ano, não é? Será que vai dar certo? Então, quem nunca fez muita coisa, quem nunca entendeu muito de matemática, tem que ter consciência que pode ser isso, e é triste constatar isso, né? Pode ser que um ano não seja suficiente para você tirar a sua diferença. Mas também não quer dizer que você vai chegar em último lugar na competição, né? Se você começar e levar a sério, se dedicar, pode ser que você fique ali no meio. Quem sabe os seus adversários também não sejam os caras muito fortes, também não se dedicaram muito. Pode ser que você chegue lá na frente, entre os 100 primeiros, entre os 50 primeiros. Então, matemática. Sim. Cheguei no cursinho e não sei nada. Não sei nada de matemática. Vou começar a estudar. Primeiro é ter consciência que você não tem aquela base. Então, você devagarzinho, nós vamos construindo tudo aquilo que precisa. E o cursinho, às vezes, ele é ingrato. Porque a gente tem prazo, a gente tem calendário para cumprir, a gente tem que Programação, entregar, cronograma. a gente tem que entregar o produto para você naquele tempo. E aí, como é que nós vamos fazer? E às vezes eu estou indo muito rápido para você. Mas, muitas vezes, só você está indo muito rápido. A resposta franca seria você que está devagar. Só que a gente não quer falar isso, que você acaba machucando a pessoa. Mas a pessoa tem que ter consciência que ela vai ter que acelerar no processo para poder Sim. acompanhar a minha aula. E aí, o que nós vamos falar?
propor para o cara que não sabia nada, está atrapalhado? Vamos investir naquele básico. Então, começou a aula de função do segundo grau. Vamos entender como é o gráfico, como é que se acha as raízes, o papo do delta. Pô, legal, né? O vértice. Professor, eu não consigo fazer por soma e produto. Você faz tudo de cabeça. Então, mas tudo bem, isso daí é um outro estágio. Você está na boa, você está conseguindo fazer ali do seu jeito, não é? Não se compara comigo, porque às vezes pô, eu tenho uma experiência que você não tem, não é? Então, mas você adquiriu um conhecimento básico importante. Aí eu vou passar para uma outra matéria. Pô, legal entender o comecinho. Depois o final da aula ficou ruim. É sempre assim. O começo da aula é sempre legal, o meio vai piorando, no final fica... Por quê? Porque tem cara que é craque e a aula vai piorando mesmo, a aula vai ficando mais difícil. Se você não entendeu a aula toda, mas você pegou o começo, você está começando um treinamento. Quem sabe pode ser suficiente para você. Não perca as esperanças e continue aí na pegada. De repente, pode ser que seja legal. E vai para ganhar, né? Já que nós vamos entrar nessa corrida, claro, treinando muito, treinando pouco, não interessa. Nós vamos superar... Na hora do jogo, você vai dar o seu melhor, né? Claro. Exatamente. Nós vamos superar, pelo menos, a marca do ano passado, né? Eu vou lá brigar, porque eu quero ver se eu vou ganhar esse negócio, não é? Você, na condição de São Paulino, você hoje tem uma esperança, não é? Sempre tem esperança que esse ano vai. De novo, não vai dar, mas você ainda tem essa esperança. Passar no vestibular está mais fácil, não é isso, do que o São Paulo ser campeão, não é? Então, conclusão, acredita nisso e vamos ver. Se der certo, maravilha. Se não der certo, depois nós vamos ver o que vai acontecer. Mas se é para entrar no jogo, nós vamos entrar para ganhar. Você falou uma coisa importante, acho que a gente está bem alinhado aí nesse pensamento, que é o cara, assim, ter a percepção da onde ele está. Então, se for o caso, falar, não, realmente eu estou num estágio que o meu foco é ter a base do negócio. Isso não significa que ele não vai passar naquele ano. Não, não. Ele não pode também ter aquele pensamento que eu até costumo chamar, né? Os gigantes de pés de vidro. Que é o cara que tem muitos problemas de base e quer ficar lá estudando complexo, estudando coisa assim. Meu, não é esse o caminho, né? Pegando picuinha, pegando detalhe, sabe? Não... Infelizmente, muita gente segue esse caminho e eu vejo que não é nada eficiente, né? Então, ter essa noção mesmo e assim, jogar para ganhar. Se vai ganhar ou não é outra coisa, mas entrar e dar o seu melhor e você está no caminho, tem que seguir, né? Precisa acreditar, né? Na realidade, assim como um profissional do futebol acredita que ele sempre possa ganhar, você, sendo um vestibulando, tem que entrar em campo também para ganhar. E você pode não ser o cara mais conhecedor de tudo aquilo do planeta. E isso é um problema, porque muita gente fica preocupada com isso. Ah, mas eu não sei tudo. Ninguém sabe tudo. Ninguém sabe tudo. Só que você fica preocupado com aquilo que você não sabe, não é? E aí, meu, desencana. Nunca, tudo que você estudou, nunca vai ser suficiente para você acertar todas na prova, não é? Mas você sabe um montão. Você sabe um montão aí. Então vai com aquilo lá que você tem. E já que nós vamos entrar para ver o que acontece. E se você tiver o básico, te garanto que na prova do Enem você vai acertar um montão. E pode ser que em vários vestibulares por aí você também consiga morder um pontinho aqui, um pontinho lá, e assim vai indo. Agora, não vai passar na prova do ITA. Desculpa, mas lá vai precisar muito mais do que o basicão. Mas isso é muito vestibular. Outras matérias, outro isso é outra coisa, né? É diferente, né? Sim. E fala um pouquinho da prova da FUVEST. Que a FUVEST ela tem aquele peso para os alunos, né? Você botou a grife FUVEST, parece que dá um negócio, né? O que está acontecendo na FUVEST aí, a FUVEST não é que ela é mais difícil. A FUVEST ela sempre cobra um pouquinho a mais, né? Então eu sei o basicão do log, legal. Mas às vezes você precisa saber aplicar uma coisinha a mais, às vezes você precisa de uma ideia a mais, não é? Então você tem coisas básicas na FUVEST, tem, mas a maioria das questões de matemática não adianta só você saber o elementar.
você tem que saber o elementar e tem que ter uma ideia para aplicar esse elementar. Ou tem que saber uma Eu costumo propriedade. chamar que é o básico com tempero. Esse tempero é essa ideia que você está falando, né? Exatamente. Você tem que ir um pouquinho além, não é? Então, assim, não é só, eu sei resolver equação do segundo grau. Legal. Aí cai na FUVEST uma equação onde não dá para achar o delta. E aí, como é que você resolve? Aí você vai ter outros mecanismos, né? Então, quer dizer, a prova da FUVEST, ela tem um pouquinho isso. Então, muitas vezes, eu lembro, a FUVEST que eu acabei de fazer aí, caiu lá umas coisas lá que eu fiquei olhando, falei, pô, não é possível. E aí, como vestibulando também, eu falei, deixa para lá, eu não tenho obrigação de acertar todos. Quer dizer, até teria, né, de matemática. Eu fui fazer o resto. Depois, no final, eu voltei. Aí eu enxerguei naquela questão que eu não tinha visto antes. Falei, pô, aí saiu rapidinho. Mas o quê? Tem que ter a ideia, tem que ter o tchanzinho. Na segunda fase, aí, o pessoal nos últimos anos perdeu o controle, né? Eles estavam perguntando coisas absurdas. Absurdas. No ano passado, no ano retrasado, já melhorou. Aliás, um dos motivos por eu ter passado na FUVEST foi a segunda fase matemática. Que eu olhava para as questões e falava assim, nossa. E aí eu fiz. Eu acertei as questões. Probabilidade pesada, análise combinatória pesada, coisa assim. Mas agora estão começando a tirar um pouquinho o pé. Está começando a dar uma acertada aí, né? A prova da FUVEST está mais ou menos assim. Primeira fase. É legal? É, mas nunca é de graça. Sempre tem uma coisinha a mais aí. Sim, nunca é de graça, FUVEST. É. Tem uma ideia, tem uma sacada, tem um temperinho sempre, mas Isso. se a gente analisar, né, é uma prova básica ainda, né? A FUVEST nesse ponto é muito justa, né? Ela não cobra picuinha, não vai muito além, não. Daquela propriedade que ninguém estuda, o cara não coloca isso na prova, né? Mas você tem que saber as outras coisas direito, né? Quem conseguiu fazer uma prova simplesinha agora é a Unicamp. A Unicamp, que a gente pegou a Unicamp com aquelas 12 questões escritas, aquela viagem toda. Agora as questões da Unicamp são 2 linhas. Praticamente resolva a equação. O pessoal da Unicamp até brinca assim, agora considera o vestibulando analfabeto. Nós não vamos mais fazer interpretação de texto. Por quê? Porque não está dando certo isso. Agora, assim, resolva a equação. Acabou. Você não vai ter mais dúvida no enunciado. 2 linhas, 4 alternativas só, para não complicar você. E acho que deve estar dando certo, que eles estão mantendo aí. Tem uma prova legal que é a Unifesp. A gente tem feito a correção dela aqui. Mas a Unifesp também, às vezes, está perdendo a mão lá, né? Que são só 5 questões escritas. E aí o que acontece? Teve uma questão de probabilidade do ano passado, a gente fez lá em 3, 4, foi eu dou aula de probabilidade, eu fiz de um jeito, o outro fez de outro jeito, o outro fez de outro jeito. Falei, que isso, cara? E aí a gente fez de uma maneira, falei, meu Deus, então não dava para entender. Fizemos uma solução, depois a gente foi para casa pensar o que aconteceu. Aí ainda liguei e falei, segura aí que eu estou pensando naquele. Aí não, essa questão ninguém fez, ninguém acertou. E quem acertou essa questão na prova da Paulista de probabilidade devia estar fazendo matemática e não medicina. Eu acho que acabam fazendo isso, né? Porque como a seleção para medicina é muito acirrada, né? Então acabam colocando as questões nesse nível alto. Mas quando passa do ponto também não é bom, né? Aí fica assim, tem aquela questão que todo mundo acerta. Essa da questão não é boa. E tem aquela questão que ninguém acerta. Essa também não é boa. E também não é boa. Você também não está selecionando ninguém. Né? Exatamente. E a prova da Unesp? O que você diria aí? Da Unesp? A Unesp é uma provinha criativa, uma prova legal. Aí, né? Ela não... Assim... de vez em quando coloca algumas coisas meio estranhas, né? Logaritmo neperiano. Não precisava, né? Não precisava. Mas às vezes coloca né? umas coisas... uma vez que não foi na Unesp que caiu. Elipse também, Aí você fala, pô, para que isso? Então, às vezes, acaba escapando um detalhezinho da matemática. Mas como a gente falou, é aquela questão que ninguém vai acertar. Não é? Mas tem questões boas, criativas, né? Até para fazer o material que eu estou escrevendo aí agora, o pessoal tem falado, olha, dá uma olhada na prova da Unesp, porque estamos juntando aí as disciplinas, né? Para o novo BNCC aí,
você vai usar, então, isso aí como parâmetro para você criar novas questões e tal. Então, tem uma certa interdisciplinaridade, mas, claro, dando aquela forçadinha às vezes, né? Aquele negócio lá, um rapaz caminha na rua e ele vai gastando energia, e energia segundo uma senoide. Você fala, como assim? Isso daí é uma interdisciplinaridade, forçação de barra, Em cima, animal. né? Não dá, não dá. Isso aí não é. Isso aí você começa a falar de um assunto, termina em outro e acha que está juntando as matérias. Não é verdade. É Mas, verdade. enfim, né? Mas a Unesp é uma boa prova, assim. A Unesp é uma prova legal. Mas não é uma prova difícil, não. E, assim, precisa vai perguntar a matemática inteira. O pessoal diz, por que eu estudo mais para o vestibular? Filho, lamento te informar, mas não tem aquilo que mais cai. O que eu posso falar é probabilidade de análise combinatória vai ter sempre. Geometria, mas olha como eu também penso. Eu estudo geometria. Pô, geometria? Qual? Toda. A geometria plana, analítica e espacial. Com certeza vai cair uma. Caramba, que ajuda que eu estou dando, né? Então, daí não está ajudando nada, né? Mas você tem exercício com gráfico, é legal. O logaritmo cai bastante. Pode ser, mas não é obrigado. Trigonometria, esquecemos de falar de trigonometria, que é uma matéria bacana também, não é? Que aparece bastante, misturado às vezes com determinante, né? Então, mas não tem assim, ó, estuda mais isso que vai ter isso daí com certeza. Não adianta, cara. O negócio tem que saber de tudo mesmo, né? É verdade. Ô, Flávio, nossa conversa está muito boa, mas o Instagram tem lá o limite de 1 hora, então a gente tem Né? aí 2 minutos, e Vai ele é derrubar. implacável, ele corta a gente sem mais nem menos. Então, eu queria que você desse aí um recado final aí para quem está nos assistindo aí, que vai fazer prova de matemática e vestibular. O que que você poderia falar, assim, um recado final para esse pessoal? Eu acho que a gente falou mais ou menos aí no meio, né? É assim, não importa o quanto você saiba de matemática ou não. Primeiro, não olhe a matemática como uma inimiga, porque você só ganha sabendo matemática. Você entende melhor o mundo sabendo matemática, você Sim, compreende melhor as coisas ao seu redor quanto mais matemática você souber. E o pouco que você sabe, vai para a prova e vamos ver o que acontece. Acredita em você, acredita que é possível o que você está estudando, é possível te ajudar. Se der certo, cara, parabéns, você vai ter um orgulho próprio gigantesco aí. E se porventura não der certo ou tal, aí a gente faz os ajustes lá de novo, né? Mas o lance é, exatamente. acredita que é legal. É isso daí. Ó, queria te agradecer aí pela presença, foi um bate-papo muito bacana. Agradecer Opa, quem nos estamos aí, acompanhou cara. também. Lembrando que isso vai ficar gravado no IGTV lá da Didatique. E, pô, um grande Isso. abraço para você aí. E vamos ver se passa essa Valeu, pandemia para a gente Jordi. se encontrar e Obrigado tomar uma aí. gelada Espero aí, aí né? ter contribuído aí. E avisa os caras aí que vou lançar uns cursos aí na internet aí também aí, hein? Depois eu vou colocar lá no meu Instagram, lá, avisando a galera aí, um de geometria analítica, para o pessoal lembrar essa matéria, hein? Legal. Flavião, um grande Falou, abraço cara. aí. Vamos esperar passar a pandemia para tomar uma gelada aí depois. Exatamente. Valeu, cara. Obrigado. Um abração aí. Obrigado a todos que nos prestigiaram aí. Uma boa noite a todos. Tchau. Valeu, Obrigado. valeu. Abraço.